Ok. Olá, queridos, tudo bem? Hoje a aula será sobre avaliação física e nós vamos explorar um pouquinho sobre esta matéria tão importante em nossa profissão. Então, eu já estou compartilhando com vocês aqui essa tela, onde vocês estão vendo aqui a avaliação física. Por aqui. E vamos trabalhar em cima do que é importante que vocês possam, tirar todas as suas dúvidas, né, em relação a esta avaliação física. A gente vai ver tudo que abrange, como é possível fazer, inclusive vocês vão ter que fazer também a sua própria ficha de avaliação, é uma lição de casa que vocês já vão ter aí, que estar preparando no final dessa aula a sua própria avaliação física, tá bom? E depois, se você tiver alguma dúvida, não esqueça que você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, que você já tem o meu número, e as dúvidas são tiradas diretamente comigo, tá bom? Pode estar perguntando também para o seu professor aí, que ele também vai poder te explicar pessoalmente, caso você queira. Então, vamos lá. O que é uma avaliação física e qual a importância para o seu corpo? Então, as avaliações físicas, elas são testes, né? Elas são testes antropométricos e ergométricos, né? Então, identificam o estado atual de condicionamento físico, seja muscular, cardiorrespiratório, de gordura, né? Então, para iniciar um teste, é necessário que se obtenha uma boa anamnese, que nada mais é que um questionário para verificar os seus hábitos alimentares, algumas doenças hereditárias, questões cirúrgicas e atividades físicas. Muitos testes podem ser feitos para se realizar a avaliação física, né? Aqui, a antropometria é o ramo das ciências biológicas que tem como objetivo o estudo dos caracteres mensuráveis da morfologia humana. Eu vou explicar já já. O tamanho físico de uma população pode ser determinado através da medição de comprimentos, profundidades, circunferências corporais. E os resultados obtidos podem ser utilizados na confecção de vestuário, equipamentos e maquinário, dentre outros produtos para uso humano. As principais medidas antropométricas utilizadas nos serviços da saúde são peso, altura, circunferência abdominal e cefálica. Mais do que realizar uma ação rotineira, essas medidas fazem parte da vigilância em saúde. Eu já vou mostrar para vocês, tá, gente? Eu vou explicar melhor. E ergometria? A ergometria é o estudo do desempenho do esforço humano. Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Do esforço humano. Isso. Durante o uso de máquinas, equipamentos, dispositivos. A palavra ergometria vem do grego, onde ergon é trabalho e metria é técnica de medição. Vamos lá. Então, a avaliação física, ela é muito importante quando nós iniciamos um protocolo, um trabalho, para você saber de onde o seu aluno está começando. Porque por muitas vezes nós não conhecemos, nós pegamos um adulto, vamos supor, um adulto já de 40 anos, né? Então, como está o corpo físico desta pessoa, fisiológico? Então, na avaliação física, nós vamos tentar mensurar e colher o máximo de informações para que nós possamos começar esse trabalho de uma forma mais assertiva. Você não pode pegar uma pessoa, simplesmente falar, vamos lá, e depois vai passar algum tempo, você vai falar, será que você melhorou, não melhorou? Então, assim, quando nós fazemos uma avaliação física, é extremamente importante você ter o ponto de início daquele aluno, daquele paciente. Então, é extremamente importante você colher os dados, todos os dados possíveis, entendeu? Para que você inicie um trabalho, esse trabalho vai ser mais eficaz, mais eficaz. Quanto mais dados você colher, melhor vai ser para você trabalhar com esse paciente, com esse aluno. Então, aqui, antropometria, gente, é o ramo das ciências biológicas que vai estudar, vai medir, mensurar a morfologia humana.
Então, por exemplo, as pessoas de várias culturas, você sabe que nós somos corpos mutantes, nós nos adaptamos de acordo com o ambiente. Então, por exemplo, os asiáticos lá, vamos colocar os polos, que tem muita neve, né? Esses povos, eles têm uma pele mais grossa, né? De acordo com o ambiente que eles vivem. Então, eles vão ter uma pele mais grossa para ser mais resistente ao frio extremo. Eles vão ter os olhos um pouquinho mais fechados, de acordo por causa da claridade. Então, o ser humano ele se adapta, ele ao ambiente em que ele está inserido, né? Enquanto que vocês percebem lá nos países que são praianos, as pessoas são mais morenas. Olha lá no Brasil, um país tropical, um clima tropical, as pessoas têm assim uma pele um pouquinho mais bronzeada, é suscetível, então assim, a genética, então tudo isso vai de acordo com o ambiente que você está inserido, né? Inclusive as características físicas. E por isso, então, a antropometria ela vai mensurar as medidas, vai medir o corpo, tá? Então, você vai ver que cada povo tem uma genética, porque cada povo tem um local específico de onde viveu, os antepassados, como foi, e a gente carrega esses genes, né? Então, trazendo essas características do meio que nós estamos inseridos. E por isso é importante a antropometria, então, gente, é as medições de tudo do corpo do encefálico, que é da cabeça, né? Os principais da barriga, né? Da cintura. E aí, assim, a gente mede pescoço, mais para frente a gente vai ver, vou mostrar para vocês. Então, a gente vai medir bíceps, tríceps, peito, coxa, quadril, cintura. Então, isso é antropometria, tá bom? Antropometria é você mensurar ali com uma fita métrica, você medir ah, as partes do corpo, tá bom? Para a gente ver se está tudo em ordem, se onde que precisa ser melhorado, porque o nosso corpo, ele vai, por fora, ele vai refletir o que nós temos vivido. Tá bom? Então, os cientistas hoje em dia eles já formaram uma tabela com alguns números para que nós possamos nos orientarmos em relação à antropometria, o que é saudável, o que não é saudável, já temos ali uma tabela para homens, mulheres, para as idades, né? Então, hoje em dia está tudo muito mais fácil, mas de qualquer forma é isso. Então, a antropometria é a medição morfológica humana, tá bom? E as principais medidas no serviço de saúde são peso, altura, circunferência abdominal e cefálica, tá? Então, quanto você pesa, quanto você mede a barriga e a cabeça, tá? Ergometria é todo o aparelho que vai medir a sua capacidade física. Por exemplo, aparelho ergométrico, bicicleta. Se você tem como medir ali o esforço que você está fazendo, tem, é um aparelho ergométrico. Porque hoje em dia, principalmente, já tem muitas que são digitais, não é? E você vai ver ali que então está marcando quando você está percorrendo, qual é a velocidade, batimento cardíaco. Então, todo aparelho que a gente consegue medir o esforço que você está tendo ali é um aparelho ergométrico. Esteira é um aparelho ergométrico, bicicleta é um aparelho ergométrico, a gente tem aqueles remos, é um aparelho ergométrico, a elíptica é um aparelho ergométrico. Então, tem alguns aparelhos que nós conseguimos medir a nossa capacidade metabólica ali de esforço. Então, quando a gente fala ergométrico, ergometria, nós estamos falando de algum aparelho capaz de medir o esforço físico do ser humano, tá bom? Então é isso, gente. Então, quando nós vamos iniciar um protocolo, nós precisamos, eu vou explicar para vocês o que significa diagnóstico. Diagnóstico são aquelas projetadas para identificar as fraquezas. Quando vem um paciente para a gente, um aluno, você
através do seu questionário, você vai identificando quais são as debilidades daquele aluno, daquele paciente, quais são as fraquezas dele. Então, quando você dá um diagnóstico, o diagnóstico significa quais são as fraquezas, quais são as debilidades daquela pessoa. Isso a gente colhe através dos testes que vocês vão aprender mais para frente. Então, através da ficha, né, de anamnese, através dos testes físicos, ergométricos, aí a gente vai identificar quais são as fraquezas dessa pessoa. Não dá para fazer um diagnóstico sem fazer os testes, tá? Só de olhar, não dá. Não pode ser de achismo, você tem que entrar com toda essa anamnese, escolher todos os dados e ver, e você tem que colocar o aluno à prova ali para você ter um diagnóstico mais preciso. Então, nós, como avaliadores físicos, submetemos os nossos alunos a alguns testes físicos para podermos dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico é quando você detecta as fraquezas daquele aluno, daquele paciente, tá bom? E avaliação prognóstica depois que você determinou a fraqueza, você vai ter que montar um plano de sustentação ali, de sustentabilidade para aquele aluno melhorar. Então, qual é o seu protocolo que você vai jogar para esse aluno, para esse paciente? É o prognóstico. Ou seja, o que ele vai precisar fazer para melhorar aquele diagnóstico, ou seja, aquelas fraquezas dele. Então, diagnóstico detecta as fraquezas e prognóstico é quando você dá a solução para aquele problema. Tá bom? Então, isso é só para vocês ficarem cientes do que é diagnóstico e o que é prognóstico. Então, quando nós passamos um diagnóstico, você está identificando as fraquezas, está descobrindo os problemas daquela pessoa. E quando você dá um prognóstico, você está dando a solução possível para aquele problema. É isso, então vamos ler. Diagnóstica. Essas avaliações são aquelas projetadas para identificar fraquezas. Baseados nessa avaliação, os profissionais de educação física podem recomendar exercícios, atividades de aprendizagem ou treino de habilidades necessárias para remediar uma fraqueza identificada. Prognósticas são aquelas projetadas para predizer o potencial para o desenvolvimento de um atributo humano. As avaliações prognósticas estão preocupadas com a capacidade dos examinados em desenvolver uma habilidade e finalizar o desenvolvimento desta habilidade ou aptidão. Então, como treinador físico, prognóstico seria o protocolo que aquele aluno vai precisar seguir para melhorar. Você vai ter que começar a desenvolver nele as habilidades, as capacidades, para que ele melhore aquele diagnóstico, aquele problema que foi identificado no início, tá certo? Avaliação física, quando que nós devemos fazer? Sempre. Por quê? De início, principalmente, é necessário você fazer uma avaliação física, você tem que ter tudo do aluno, quanto ele está pesando, quanto ele mede de altura, quantos anos ele tem. Aí você vai fazer, então, a antropometria, medir todos os órgãos dele, do corpo físico, bíceps, tríceps, a cintura, quadril, coxa direita, coxa esquerda, panturrilha direita, panturrilha esquerda, bíceps, tríceps, enfim, braço, pescoço, enfim, você vai colocar na tua ficha ali, você vai passar a fita métrica, o seu professor vai ensinar você a fazer essa avaliação física, e você vai colocar tudo isso na ficha dele, juntamente com isso, primeira semana também é de avaliação física, porque além de eu mensurar as medidas daquele corpo, eu preciso saber como está o metabólico. Preciso saber também a flexibilidade, a força que essa pessoa tem, se ela tem força, se ela não tem, se ela consegue fazer todos os movimentos básicos, se ela não consegue, se ela tem flexibilidade, se ela consegue sentar e levantar sozinho, se ela sente dores, qual é a fraqueza. Então, eu vou identificar nos treinamentos também, além de eu fazer as medições físicas, nos primeiros treinamentos, é uma avaliação física, onde eu vou estar testando a força física, coordenação motora,
capacidade metabólica e cardiovascular, onde eu vou estar testando as capacidades daquela pessoa, tá? Por isso vocês vão estudar as capacidades físicas, para vocês entenderem e fazerem esses testes com os seus alunos, para você colocar aonde? Na ficha de avaliação física. Você vai colocar lá observação, não tem força suficiente nas pernas, falta musculatura na perna, não tem força, a postura dele está errada, ele tem cifose, a postura, a coluna torta, enfim, você vai colocar lá todas as deficiências daquele corpo, tanto físico que de olhar postural, que você vai ver se ele, de repente, a coluna não está certa, se o joelho dele está para dentro, para fora, no agachamento, se ele não tem força para subir, tudo você vai colocar naquela ficha para você saber como a pessoa está começando. E a partir daquele diagnóstico, você ter um prognóstico do que você vai ter que fazer com aquela pessoa, tá bom? Então, você tem que fazer avaliação física, principalmente no início, né? A primeira semana, primeiro dia você já tem que fazer a avaliação física, e na primeira semana continua com as avaliações físicas, testes metabólicos, testes de força, cardiovascular, para saber como essa pessoa está começando, tá? Então, você tem que fazer no início, e normalmente a gente faz uma vez por mês, né? A antropometria, a bioimpedância, para poder saber se o aluno está seguindo as orientações, tá? Porque os números não falham. Você não vai pelo que teu aluno diz, você vai pelo que os números estão mostrando. Então, nós temos ali a balancinha de bioimpedância. Essa balança de bioimpedância é aquela balança onde ela mede, porque com a fita você vai fazer antropometria, você vai fazer por fora. A bioimpedância ela vai medir por dentro, né? Então, o que que ela vai medir por dentro? Quantas calorias você gasta diariamente? Ela vai falar quanto de gordura você tem, ela vai falar quanto de músculo você tem, ela vai falar a sua idade biológica, tem algumas balanças que dão, inclusive, onde você é mais forte, se é na parte inferior, se é na parte superior, ela vai dar o líquidos, quanto você tem de líquido no teu corpo. Então, tem algumas balanças que são mais avançadas, ela vai te dar muitos outros diagnósticos ali do corpo que você está medindo, isso é bioimpedância, mede por dentro. E é extremamente importante, porque aqueles números que vêm, se você passa um protocolo para aquela aluno fazer, e ela fizer, no próximo mês, os números vão ser diferentes. Se for para menos, em algumas dos quesitos ali, como, por exemplo, gordura visceral. A gordura visceral, para quem está fazendo dieta, se ela segue a dieta, no mês que vem a gordura visceral tem que estar menor. A musculatura, se ela estiver treinando, a musculatura tem que estar maior. Então, pelos números, nós vamos ver a evolução daquele corpo, né? Além disso, eu faço também a avaliação fotográfica. Então, eu tiro também uma vez por mês as fotografias para a gente ir fazendo ali uma pasta, tá bom? Normalmente eu gosto de fazer uma pasta para cada paciente, para cada aluno, e eu faço as minhas observações, onde a pessoa está melhorando, onde ela não está melhorando, sigo dieta, não sigo dieta, não consegue treinar, está treinando fofo, ou está treinando legal, então eu faço todas as minhas observações na ficha. E é isso, então é necessário você fazer pelo menos uma vez por mês, tá? Dependendo do protocolo, quando é atleta, eu meço uma vez por semana, porque aí eu tenho que, não posso dar um tempo muito longo, caso o corpo não esteja respondendo, eu já tenho que entrar com mudanças mais rápidas. Então, atletas de competição, quando estão em protocolo né, que eles estão ali em trabalho, é toda semana que eu faço avaliação física, avaliação ali para saber como que aquele corpo está reagindo, tá? Porque não dá para mim dar um tempo grande de um mês, por exemplo, entendeu? Para atleta. Enfim. Mas normalmente, por que que a gente tem que avaliar? Gente, porque você precisa saber como está aquela pessoa, né? E outra coisa,
Os alunos ali, a gente faz uma avaliação física, sim, mas você vai perceber que a avaliação física, nós, como professores, nós atuamos um pouco como psicologia, por isso que nós temos aí, inclusive vocês que estão aí no Japão, vocês precisam fazer curso de psicologia esportiva, né? Tem o professor aí, o médico, ele é Marcos Diego, inclusive é meu irmão, e ele faz esses cursos, tá? Ele passa para você o curso de psicologia esportiva para você estar mais apto a atender os seus alunos. Porque quando você é preparado psicologicamente, você consegue levar esse aluno a alcançar os resultados com menor dificuldade, né? Quando você sabe como avaliar psicologicamente, como lidar com aquela pessoa, como fazer a pessoa lidar com aquele problema que ela não está conseguindo, porque o psicológico tem muito a ver. Então, o professor, ele serve também como um psicólogo ali naquele momento, não que você seja, mas a pessoa ali, de repente, está ali conversando com você, ela está colocando para fora o coração. Então, isso também está dentro da avaliação, você vai colocar lá se a pessoa ela é positiva, se ela é negativa, né? Se ela está depressiva, enfim, se ela é uma pessoa muito teimosa, se ela é uma pessoa egoísta, você vai estar colocando isso lá, porque tudo isso vai refletir no comportamento dela. E a gente, como professor, para que tenha resultado, a gente tem que saber lidar e para cada pessoa é um tipo de tratamento, tá? Então, o professor que tem sensibilidade sabe disso. E você vai aprender a ter essa sensibilidade. Então, na hora da avaliação, você tem que ter muito tato, você tem que observar como a pessoa se comporta fisicamente também, inclusive o corpo, ele demonstra muito sobre a pessoa, tá? Então, vocês precisam saber que o seu olhar tem que ser clínico em relação àquela pessoa, inclusive, deixa a pessoa falar, vê como ela fala, se ela é afobada, se ela não é afobada, se ela é dispersa, se ela não é dispersa, porque tudo isso vai servir para que você dê um prognóstico assertivo, acertado, tá bom? É assim que fala, não sei. Bom, enfim, então aqui, vamos ler. Oferece ao professor elementos para uma reflexão contínua sobre a sua prática, objetivos, conteúdos e estratégias, é isso que eu acabei de falar. Para o aluno, serve espelho mostrando as suas conquistas, dificuldades e possibilidades. Detecta alunos com habilidades e capacidades acima da média como forma de diagnóstico. E, assim, para a escola, ou seja, para a escola, para o trabalho, para as instituições, permite reconhecer prioridades, as localizações educacionais que demandam maior apoio. Ou seja, quando a pessoa está inserida aqui, no caso é para criança, né? Porque a gente lida também com criança. Então, quando você pega uma criança, você consegue identificar através do comportamento dela, né, as prioridades. E para o adulto é a mesma coisa. Às vezes ele está inserido não numa escola, mas dentro de uma sociedade, na fábrica, não sei, num grupo, que ele esteja, de repente, da igreja, de repente, sei lá, algum outro grupo de corrida, na academia. Essa parte socialização, né? Então, a pessoa, quando você detecta isso reflete em todos os resultados dela. Então, por isso que é importante você avaliar certinho, tá? E identificar os problemas sociais dessa pessoa. E a participação dos professores e alunos da equipe pedagógica. Ou seja, isso daqui eu falei para a escola, porém, a participação de professores, no caso, você é inserido dentro de uma sociedade, por exemplo, eu como professora, e às vezes eu tô aqui nos Estados Unidos, meus professores estão lá, a gente trabalha como equipe, tá? Então, e de repente tem outro professor, de repente ela está com um outro treinador, ela está com um professor aqui, um professor lá, um coach. Então, nós temos que estar alinhados para que este aluno tenha bons resultados, tá bom? Então, trabalhar em equipe é muito importante, cada um respeitar o profissional ali, cada um no seu quadrado, tá bom, gente? Então, trabalho em equipe é importante, e nós, como professores, temos que respeitar isso, tá bom? Então, como professores, nós precisamos respeitar o outro professor, a gente tem que trabalhar em equipe, tá certo? Então, a avaliação física é composta por anamnese,
A anamnese, ela pode ser escrita, de outra forma também. Aqui está escrito anamnese, mas ela também pode ser escrita anamnésia, tá bom? Com todas as letras. Teste de capacidade respiratória, que seria o aeróbico. Antropometria e composição corporal, que vocês já viram, que é a medição das partes de fora do corpo. A avaliação postural, você vai ver se aquela pessoa está com alguma debilidade na estrutura física. E avaliação neuromotora, coordenação motora. Se de repente você fala, ergue o braço até a metade do ombro, a pessoa não tem noção onde que é a metade. Então, vira o pescoço para a direita e para a esquerda, ele não sabe onde que funciona. Faz um círculo, a pessoa não sabe fazer círculo. Então, é um comando que precisa ser treinado ali. Então, é necessário isso, tá, gente? Então, isso aqui a anamnese é composta por esses tópicos ali. Então, o que que é anamnese? Anamnese, gente, é o estudo. Aqui, ó. Aliás, anamnese é o diagnóstico clínico, exames físicos e clínicos anteriores, histórico de sintomas, enfermidades recentes, problemas ortopédicos, uso de medicamentos, alergias, outros hábitos, atividade física, profissão, dieta, consumo de álcool, fumo, histórico familiar. Anamnese é tudo. Então, na ficha de anamnese, você coloca o nome, a idade, o endereço, o telefone, tudo, ficha. Depois você começa a idade, quantos anos, quanto que pesa, quanto que tem de altura, e aí você vai perguntar para ela, se tem algum tipo de doença? Toma algum tipo de remédio controlado? E aí você vai colocando. Se tem problema cardíaco, tem diabetes, você vai fazer uma ficha. Você vai vasculhar a vida daquela pessoa. Você fuma, você bebe, quantas horas você dorme por dia? Você pratica exercício físico? Você tem alguma dor em algum lugar? Alguma coisa que você pode ou não pode fazer? Você já quebrou alguma... Então, assim, a gente vai tirar tudo. Que horas que você acorda, o que que você come, que horas que você dorme, onde que você trabalha, no seu trabalho é ar-condicionado, trabalha na rua, você gasta muita energia no trabalho, você fica sentada, você fica em pé, você tem livre acesso à comida a qualquer hora. Então, a gente tem que entrar com tudo isso, você tem que conhecer a vida da pessoa, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Tudo que ela come, tudo todos os remédios, se ela sente dor, se ela não sente dor, se ela tem dificuldade para dormir, enfim, você tem que tirar tudo, tá? Para quê? Para você conhecer mais. Quanto mais você conhecer, melhor vai ser o seu prognóstico. Então, aqui, anamnese. Origem da palavra, do grego, anamnesis, que significa lembrança. O conceito de anamnese, entrevista com o paciente que tem como objetivo colher informações acerca do mesmo, estabelecer com ele uma relação de confiança e apoio e fornecer informações e orientações. Então é isso, gente. Depois vocês me peçam as fichas de anamnese que eu mostro para você. Se você procurar estudar também, você vai ver que tem várias fichas de anamneses prontas e você pode só estar ali acrescentando alguma coisa a mais que você queira, tá bom? Aqui, vou passar para vocês um pouquinho sobre as proporções do corpo humano para que vocês possam ver e entender. Aqui no caso, é mais de uma parte médica, onde avalia o desenvolvimento de uma pessoa normal desde o feto, desde a barriga da mamãe. Então, o que as pessoas, normalmente os médicos, vão estar observando? A proporção do corpo, o estado de nutrição, maturação sexual e as capacidades funcionais, tá? Então, o que que é proporção do corpo? É estatura, altura troncocefálica, envergadura, comprimento dos membros e tronco, perímetro cefálico. O que que é isso? Estatura, pessoa muito alta, muito baixa, né? Altura troncocefálica. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm um tronco que é um pouquinho maior, as perninhas mais curtas, outras pessoas que têm os membros, braços e pernas maiores. Então, isso
é uma avaliação, isso tudo faz diferença para o treinamento, tá, gente? Então, quando você for olhar um aluno, você tem que olhar a proporção, do corpo dele. E o que que é a proporção? A estatura, a altura troncocefálica, envergadura, comprimento dos membros e tronco e o perímetro cefálico, tá? Por quê? Porque a cabeça, gente, ela tem um perímetro igual da barriga. Quando a barriga está muito grande, que tem problema. Quando a cabeça está grande, é porque também tem problema. Ou está menor, porque também tem problema. Então, mas isso aqui normalmente é na fase de quando ainda está desenvolvendo, quando é criança, tá? Que a gente mede muito a cabeça, porque como ela ainda está em formação, os ossos eles ainda estão se juntando, e em formação pode ser que dê algum, vai saber, né, algum problema, e aí os médicos, por isso que eles medem a cabeça, principalmente das crianças, para ver se está em desenvolvimento, se os ossos estão se encaixando direitinho, tá? Segundo, é o estado da nutrição. O estado da nutrição, você vai olhar para a pessoa e você vai ver o índice de gordura, o índice de músculo, né? E aí você vai ver os perímetros torácico dos membros e o diâmetro do tórax aqui. Então, o estado de nutrição vai mostrar quanto que a pessoa tem, principalmente de músculo, de líquido e de gordura, tá? Então, quando uma pessoa ela está muito desnutrida, o corpo ele não consegue nem criar músculos e também não consegue estocar gordura. Então, a pessoa fica aquele pele e osso, o que não é saudável, tá bom? E isso a gente consegue fazer fazendo a antropometria, fazendo as medidas, a gente vai conseguir perceber que as proporções não estão normais. Aliás, de olho você já consegue ver, mas, enfim, para se fazer isso, você vai ter que ter ali uma medida, né? No início, você vai falar, nossa, está muito pequenininho. E aí você vai entrar com prognóstico, vai trabalhar com esse paciente para ele melhorando. E aí então, você vai tirar ali pelas dobras cutâneas, que no caso seria aquelas medições de beliscar, que a gente faz a medida dos perímetros, né, para ver quanto que a gente tem de gordura no corpo. Maturação sexual. Isso daqui também é quando a criança está em desenvolvimento, né? E a maturação sexual começa desde o feto, do feto, quando a criança está na barriga da mamãe, que tem que ver se está se formando direitinho ali. E depois, conforme vai crescendo, se já determinou o gênero masculino ou feminino, dentro dessa característica de cada um, vai crescer e vai maturar, tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Raramente, em alguns casos, existem pessoas que são hermafroditas, que nascem com a genitália de um, mas por dentro de outro sexo, que tem, então, os dois sexos em um, mas isso é uma anomalia, não é o normal, tá? Essas pessoas, elas são pessoas que nasceram com essas anormalidades, não é um caso que é natural, tá bom? Mas aí é caso clínico médico, tá? Não é com a gente. Então, normal, é com a gente, às vezes aparece, mas aí você vai ver que a pessoa vai ter mais característica masculina ou mais característica feminina. E aí a gente vai trabalhar de acordo com aquela pessoa exclusivamente, tá bom, gente? Eu só estou explicando para vocês, porque hoje em dia tem muito esse negócio de gênero. Para a ciência e para nós, educadores físicos, não é por preconceito que a gente tem que agir, jamais, longe de mim preconceito, mas nós trabalhamos com corpos, de acordo com os hormônios que funcionam, a gente tem que trabalhar ali, porque isso vai determinar o resultado do nosso trabalho, tá bom? Homem é um tipo, mulher é outro tipo, tá? Então, quando a gente fala assim, treinamento para homens, treinamento para mulheres, não é a mesma coisa,
Se você quiser um resultado, você vai ver que lá na frente, treinamento para mulher é um, treinamento para homem é outro. Não que a mulher não consiga fazer o treinamento do homem e que o homem não consiga fazer o treinamento da mulher, mas com eficácia, treinamento para mulheres e treinamento para homens. Dão muito resultado, vocês vão aprender lá na frente. Então, aqui, voltando, para maturação sexual, normalmente quando está na barriga, o médico ele vai perceber se aquele é o gênero masculino ou feminino. Dentro desses parâmetros, a criança vai crescer e ela vai desenvolver a maturidade sexual. O que que é maturação sexual? A menina, quando ela fica mocinha, significa que ela está madura, o corpo dela chegou à maturação sexual, ela se formou, ela está pronta como mulher. E o homem, por volta dos seus de 14, 16 anos, mais ou menos, que tem a maturação sexual, que é a formação dos espermatozoides, né? Então tem a maturação ali dos espermatozoides, é quando o menino vira homem. Tá? Então, isso é que é maturação sexual. O final é na adolescência, quando a menina fica mocinha, significa que ela está pronta. E o menino, por volta de 16 anos, quando ele já tem uma produção ali, uma maturação sexual pronta lá, de espermatozoides, tá bom? Então, isso é um processo para o médico, tá? E as capacidades, né, que seriam os funcionais, coordenação motora, se sabe respirar direitinho, né, se consegue ter as potências, as capacidades, reflexo, né? Então, isso são os funcionais, tá? Isso aqui é para vocês saberem. Nós temos que saber também que a composição corporal é a quantificação dos principais componentes estruturais do corpo humano. Ou seja, uma pessoa ela não é constituída somente de gordura, tá? Então, quando você sobe na balança, não pense que tudo aquilo é só gordura. Nós temos ossos, nós temos pele, nós temos órgãos, nós temos outras estruturas, nós temos outros componentes que constroem o nosso corpo, tá? Então, o que é? Nós temos hidrogênio, carbono e oxigênio, que são ao nível atômico, que são as primeiras moléculas. Depois, nós temos as proteínas, os lipídios e a água. Depois, nós temos fluidos extracelulares e a massa celular, isso tudo está falando de moléculas. E os outros, aí vem o sangue, o osso, tecido adiposo, que é a pele, músculo esquelético, que são as musculaturas, e aí vem o corpo inteiro. Então, nós somos, desde o átomo, moléculas ali, os fluidos do corpo, aí formação de sangue, de massa óssea, de tecido adiposo e de músculo esquelético, que aí vem o corpo inteiro. Então, gente, é muita coisa que nós temos, nossa composição corporal. Então, olha só, o peso corporal é igual aos minerais totais, mais a água, mais as proteínas e mais a gordura, né? Então, vocês saibam que o que pesa mais aqui é a massa muscular, tá? A gordura, ela pesa menos que o músculo, tá? Ah, enfim, o que mais vai pesar na balança é esse aqui, ó, o músculo, tá? Ele é o mais pesado, que é o mais denso. A nossa composição muscular e gordura e de água, olha, normalmente de água, isso daqui é outra aula, mas assim, nós temos que ter um número adequado, quantidade de água adequada para o nosso corpo, quantidade de músculo e quantidade de gordura adequada. Então, lembra que eu falei para vocês que os cientistas eles já fizeram as tabelas para nós tirarmos uma base, tá? Não é 100%, nada é 100%. Nós aqui é apenas uma base para que nós possamos, para que nós temos que ter uma noção do que é bom e do que é ruim. Isso não significa que é 100%, né? Então, aqui, ó, em relação à gordura, composição corporal, homem e mulher. Gordura, gente, quando a gente faz a bioimpedância, vai sair ali
na balança, normalmente, as mulheres, elas nasceram com uma genética mais favorável à gordura, tá? Porque a gordura, ela é energia. E nós, mulheres, nascemos para a procriação. Então, nós temos o nosso corpo, ele nasceu para mais acúmulo de gordura do que os homens. Os homens, por outro lado, eles são os caçadores, eles são aqueles que têm que ir à frente. Então, eles são mais músculo do que gordura. Então, você vai ver aí os homens mais fortes, mais musculosos, com menos gordura. Você vê que o homem quase não tem celulite. Quem tem celulite mais são as mulheres, mesmo aqueles homens que são mais gordinhos, você percebe que a pele dele não é toda furadinha do jeito que a gente é quando a gente está gordinho. Por quê? Porque os hormônios são diferentes. Então, nós temos aí uma taxa de risco de composição corporal. Hoje em dia, nós temos tabelas mais atualizadas que você pode estar procurando aí na internet, falando mais especificamente sobre o saudável para homem, homem sedentário, homem atlético, homem, enfim, para vários tipos de pessoas, tá bom? Mas aqui a gente está só uma base para que vocês possam saber. Então, abaixo da média é de 6 a 14% de gordura do corpo, é abaixo da média. Não, não é muito saudável, tá? A média, mais ou menos, de 15%. E mulher, 23%. Então, você vê como que é diferente, né? Acima da média. Se você está mais de 25% do teu corpo e a mulher mais de 32% do corpo, já está considerado ser uma obesidade aí, tipo 1, né? É isso, gente. Infelizmente, é isso, né? A maioria das mulheres aí que eu pego para treinar, tá tudo com mais de 35, 36, 38, 40. E aonde que a gente vê isso? Naquela balança de bioimpedância que eu falei para vocês, tá bom? Aqui é o índice de massa corporal, que é outra tabelinha aqui que a gente coloca. Então, quando você está com menos de 15 de índice de massa corporal, você pode ter anorexia, bulimia, osteoporose, alto consumo de massa muscular. Tá? Então, quando você está muito abaixo do peso, gente, quando você está muito abaixo do que é normal, não é saudável também. O ideal, nós temos que aprender que os extremos não são bons, nem o baixo e nem o alto. Nós temos que estar andando ali na média, num equilíbrio. A gente tem que deixar assim bem equilibrado. Então, aqui vocês estão vendo o número 15, de 15 a 18, está abaixo do peso. Isso, a gente está falando sobre acúmulos de gordura, tá bom? Porque a gordura é considerada energia. Não, aqui não é sobre massa muscular, aqui é sobre principalmente a energia acumulada, ou seja, a gordura acumulada no teu corpo. Então, se você tem de 15 a 18, você está abaixo do peso. Se você tem de 18 a 24, você está num peso normal. Se você tem acima de 30, querido, ou mais, você já está lá, obesidade tipo 1 e obesidade tipo 2. Para quem está com 40, mais de 40, índice de gordura mais de 40, já está ali considerado uma obesidade tipo 2. Isso já é perigoso. Então, o normal é de 18 a 24. As mulheres chegam até 26, dependendo da composição corporal da mulher. Ela é uma pessoa mais alta, ela tem os ossos mais largos. Então, isso daqui é, como eu falei para vocês, é um parâmetro. Eu, na minha experiência, tá, gente, que já são mais de 35 anos de experiência trabalhando, quem consegue abaixar de 22 é nível atlético, tá? Normalmente, saudável para mulheres é de 23 e 24, tá perfeito, tá? Não, não deixa baixar muito disso, porque os hormônios acabam que caindo e a gente acaba ficando um pouquinho fraca. Isso eu tô falando para pessoas normais. Atletas é outra coisa que a gente vai explicar lá na frente, tá bom? Tá, você já viu ali quais são os índices normais, né, das pessoas para elas terem uma vida normal. E agora a gente vai para avaliação postural. Então, eu quero saber, quero mostrar para vocês aqui, principalmente nessa figura, que você vai ver que nessas figuras,
essa primeira aqui, que eu estou passando aqui para vocês verem, ela é uma postura correta. Vocês estão vendo o quadril, as pernas, os pezinhos, eles estão todos alinhados. Essa coluna, essa curvatura aqui da coluna, gente, ela é normal. A coluna, ela não é retinha, tá bom? A coluna, ela tem essa envergadura aqui normal e vai alinhando. Isso daqui, essa primeira figura, ela está correta, é uma postura correta. Então, ao olhar, você já percebe. E você também percebe esta pessoa que está aqui nessa segunda, que tem uma curvatura muito grande na parte de cima e uma curvatura muito grande na parte de baixo, que no caso, essas curvaturas, quando elas são muito acentuadas, que no caso são as cifoses, né? Elas não são saudáveis, não pode ter tanta curvatura assim. O que que acontece? Se uma pessoa com esse nível de curvatura na coluna colocar uma carga aqui no pescoço, o que que vai acontecer com essas vértebras? Ela vai dobrar como se fosse uma sanfona. E aí, sobrecarregando aonde? Onde ela está mais sobrecarregada, ela já está sobrecarregada. Quando colocar, ela vai apertar mais ainda, podendo causar hérnias. Vocês vão ver o que é hérnia lá na frente, né? No sistema ósseo, vocês vão ver o que é hérnia. Então, forçando ainda mais e prejudicando, tá? Aqui vocês vão ver nessa figura que você está vendo uma retroversão pélvica, aqui que o quadril ele está jogado para trás, para dentro, assim, ó, ele faz uma rotação e ele gira para cima ou para baixo, né? Então também não é legal. A gente tem que estar olhando também, não é só a coluna, a gente tem que estar vendo aqui o quadril, de repente não está alinhado. Por quê? Porque não tem musculatura aqui que esteja segurando esses tecidos. Porque o osso sozinho, ele não tem força, ele não é nada, gente. O osso sozinho, um esqueleto, você põe de pé, ele cai. O que precisa estar segurando ali o esqueleto são os ossos. Então, provavelmente, onde essa pessoa tem alguma deficiência postural, está faltando músculo, né? Está faltando músculo porque não está conseguindo manter a estrutura óssea. Quem mantém a estrutura óssea? É a gordura? Não, é o músculo. Então, se a pessoa está com fraqueza muscular, o que que ela precisa fazer? Musculação, tá? Ah, eu tenho a musculação, eu tenho hérnia, musculação. Ah, meu quadril dói, musculação. Tudo é ganho de massa muscular, tá? Nós não estamos falando de ganho de massa muscular para deformidade. Nós estamos falando ganho de massa muscular para sustentar a estrutura óssea, né? Então, a postura tem relação direta com o funcionamento dos órgãos, né? Então, por exemplo, se você percebe que uma pessoa ela está muito encurvada, está solto, os órgãos aqui dentro do corpo, eles vão ficar também todos comprimidos, ou soltos, ou relaxados, entendeu? Eles não vão estar acomodados dentro de um ambiente saudável, né? E aí você começa a ter problemas metabólicos. Então, a postura, funcionamento dos órgãos. A postura corporal correta é essencial para que suas costas e músculos e juntas funcionem adequadamente. Os arqueamentos das costas, além de causar dor e desconforto, dificultam o funcionamento dos pulmões e coração. Influencia o desenvolvimento desproporcional dos músculos e altera o centro de pressões do corpo. A posição incorreta prejudica as juntas, dificultando os movimentos, causando dores e até deslocamento. É isso, gente. A gente tem que ter uma estrutura postural. Vocês vão ver mais isso lá no sistema, no sistema ósseo, vocês vão ver muito sobre postura, tá? Então, ali vocês têm que fazer, aqui nós estamos falando de anamnese, na anamnese você tem que ver a estrutura de postura desta pessoa e avaliar onde tem falta de musculatura ali, o que que você vai poder fazer ali, se é encurtamento, se é falta de flexibilidade, se é falta de músculo, de repente não é falta de músculo, de repente é muito músculo
com pouca flexibilidade, aí o músculo começa a fechar a pessoa e a pessoa fica presa dentro dos músculos. De repente, não é mais músculo que a pessoa precisa trabalhar aquela musculatura para que aquela musculatura fique saudável, para que volte essa pessoa ao local. Então, assim, é uma avaliação que você tem que estar ali para ver se é falta de músculo, se é muito músculo que está precisando de flexibilidade, entendeu? Se as articulações, enfim, você tem que olhar tudo ali na pessoa e verificar onde que está precisando de correção, tá? E aí, de acordo conforme você vai treinando, você vai vendo se a pessoa é flexível, se ela precisa de músculo mesmo, se você vai ter que entrar com hipertrofia, ou se você vai ter que entrar com flexibilidade para ajustar aquele tecido, aquele local onde está debilitado. Aí, depois que você avaliar a postura da pessoa, como que você avalia essa postura, gente, no treinamento? Cara, você manda ela fazer um agachamento, você olha se ela desce torta, se ela consegue subir, qual é o nível, se ela vai para o fundo, se ela não vai para o fundo. Que mais? Você manda ela fazer exercícios com o braço, vê se ela tem coordenação motora, vê se ela tem força no braço, se ela tem força na perna, né? Se ela consegue fazer os exercícios corretos, com uma postura correta, de repente você fala para o aluno, vamos subir o braço, a pessoa não sobe o braço, vai até aqui, entendeu? Isso é uma avaliação. Gente, só um minutinho. Desculpa, gente, eu tive que atender a campainha. Enfim, então você precisa. Chega, José, chega. Então você precisa saber se realmente como aquela pessoa está. Para, José, vem para dentro, vem para dentro. Para você anotar na sua ficha ali, né? Avaliação neuromuscular. O que que é, gente? Avaliação neuromuscular é isso que eu estou falando para vocês. Se o corpo tem comando da mente, por exemplo, eu agachei lá no fundo, será que eu consigo subir? Meu corpo está mandando subir, mas será que eu consigo? Se eu não consigo subir, por que que é que eu não subo? Se eu agachei lá embaixo, eu não subo, por quê? Meu corpo está mandando subir, mas eu não estou subindo por quê? Então, isso são os comandos que nós temos do cérebro para os nossos receptores. Meu receptor consegue fazer ou não consegue fazer? Então, a avaliação neuromuscular é isso: coordenação motora, força, flexibilidade. Então, você tem que ver aonde que o corpo está mandando fazer, só que chega lá, não dá conta de fazer. Se é porque falta músculo, se é porque falta flexibilidade, o que que é que eu preciso fazer ali, né? Então, o professor ele tem que fazer isso, tá, gente? Saber se é força. E aí, a força, ela se demonstra de várias formas. Você tem vários tipos de força, não é só um tipo de força, né? Então, a gente faz a avaliação da força, é muito importante, para você saber como que você vai lidar com aquele aluno, qual é o tipo de treinamento que você vai passar para aquele aluno. Se é um treinamento é, mais suave, é um básico, mas já com uma carguinha, se a pessoa consegue, se não consegue, porque o treinamento tem que ser eficaz. Então, você precisa avaliar a força. Por quê? Nos treinamentos eficazes, você tem que trabalhar com de 70% da força, da capacidade de força daquele aluno para ele poder ter resultado mais rápido. Se você vai e trabalha com menos de 70%, o corpo não vai mudar, gente. Então, um treinamento eficaz, a pessoa tem que trabalhar com pelo menos 70% de força. E como que você vai fazer isso? Testando a força daquela pessoa. É um tipo de força só? Não, não é um tipo de força só. Existem alguns tipos de força que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Avaliação neuromuscular, a flexibilidade. A flexibilidade, para a flexibilidade, gente, é quanto ela consegue alcançar esticar.
É um alongamento muito mais avançado. Quando você faz assim, ó, que gostoso! Isso daqui é muito bom. Agora, se eu faço aqui, começa a puxar para trás, começa a puxar para trás, começa a doer. No que começa a doer, meu corpo ele está esgarçando mais. Isso é flexibilidade. Flexibilidade é um alongamento muito mais. É um alongamento no desconforto, entendeu? Então, flexibilidade é até que ponto seus músculos conseguem esticar. Então, você vai ver flexibilidade de braço, de pescoço, de coluna, de agachamento, de quadril, de perna, tanto que ela consegue subir. Isso é flexibilidade. Tem pessoas que não conseguem levantar o braço. Tem pessoas que não conseguem agachar, gente. Desce um pouquinho e já fala, não, eu só consigo até aqui. Falta flexibilidade. Falta músculo ali para ele poder descer e subir. Entendeu? Então, é isso. Flexibilidade é um alongamento muito mais avançado. É um alongamento no desconforto, tá? Vamos lá. Como que você vai fazer a avaliação de força? A força, ela pode ser uma força balística, aquela que você tem aqueles movimentos, e uma força de resistência, gente. Avaliação de força e resistência muscular. Então, você tem o teste de força máxima, força explosiva, força rápida. Não é só um tipo de força. Tem força que você fica parado, sustentando. Aguenta, 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 puxa, segura, segura. É uma força. Tem aquela força que você tem que empurrar rápido. Uá! Tem aquela força que você tem que fazer. Sobe, que é uma força elástica. Então, a gente tem vários tipos de força. Então, o que que é força? Força é a qualidade física que permite um músculo ou um grupo de músculos produzir uma tensão e vencer uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Tá? Então, é uma contração muscular que faz com que você vença uma resistência, tá? Aí, quais são as manifestações de força? Você tem a força máxima, é aquela que você consegue fazer uma. Normalmente, os treinamentos de powerlifting trabalha com força máxima, que é um agachamento, um empurrar, levantar o supino, né? Então, um levantamento terra. Força máxima é aquilo que você consegue fazer o máximo para um, tá? Você tem também, dentro dessa força balística, que é dessa força dinâmica, uma força explosiva, que é essa aqui, vamos falar de saltos. Você consegue, segura, é como se você tivesse ligado uma turbina de avião, tipo assim, vai que agora, aos saltos em altura, vai que agora eu vou, aí você sai, e você explode, é um foguete que lança, isso é uma força explosiva. A força reativa, que é uma força explosiva elástica. Você subiu, aí você tem que cair e já subir de novo, tá? Então, isso daí é uma força explosiva elástica, elástica reflexiva, que é como se fosse uma mola. Pum, pum, pum. É uma força, uma energia que te joga para cima várias vezes. Então, essa é uma força explosiva, elástica e elástica reflexa, tá bom? A força máxima é a maior força disponível que o sistema muscular pode mobilizar através de uma contração máxima voluntária. Aqui a mocinha ela está fazendo um levantamento terra e ela juntou toda a força dela para fazer uma repetição, tá? Então, essa força máxima, quando você vai tirar a repetição máxima de um aluno para você determinar se ele quanto é o máximo dele, por exemplo, para cada aparelho de musculação, você tem uma força máxima. Por exemplo, vou fazer um agachamento. Vou colocar lá 20 quilos de cada lado. A pessoa vai descer e ela vai conseguir fazer uma repetição. Ali é força máxima. Até 8, 10 repetições é considerado força máxima.
Se você fizer 11, 2, 3, já não é considerada força máxima. Então, se você faz 1, 2, 3, 4, tá ok, é força máxima, você vai considerar que aquele valor, que aquele peso é o máximo que você consegue fazer. Então, a força máxima nós conseguimos medir até com 10 repetições. No caso, eu gosto de colocar umas 8 para os meus alunos, né? Então, faz 8 com máximo de carga. E aí, aquela que você não sobe, é para você não subir mesmo, tá? Se você vai mais que isso, significa que não é a tua força máxima. Para cada aparelho tem uma força máxima. Por exemplo, força máxima na perna de 200 quilos no agachamento. Já na leg press, a força máxima para leg press provavelmente vai ser uns 500 quilos, né? Porque você está em outra postura. Então, para cada aparelho tem uma força máxima. Então, você vai determinar se é 100 quilos de agachamento, 70% vai ser 70 quilos. Então, com quanto que aquela pessoa tem que trabalhar? Com 70 quilos, entendeu? E aí, por quê? Porque o corpo, ele responde a partir de 70% da sua força. Então, se você consegue trabalhar com 70% da tua força, teu corpo vai ter uma mudança muito rápida. Esses são os treinamentos de força, tá? O que é uma força explosiva? É aquilo, gente, que eu falei para vocês. Você vai juntando turbilhão, vum, pum. Essa é uma força explosiva, é balística. Um salto, um lançamento de dardo, arremesso de bola, entendeu? 10 saltos sucessivos, que tem o teste de Fleischer, né? Que você pula, 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 pula. Isso é uma força explosiva. E você vê, é tudo no máximo 10, né? Não pode passar disso. Isso é de força, tá? Então, é uma força que explosiva, é uma força balística, já chama balística porque já saca aquela força, tá? Então, tem essa força. Tipo de força também tem o tipo explosivo, que é tipo salto, né? A força estática, gente, é aquela força que você faz força sem fazer movimento. Então, quando você fica parado, sem fazer movimento, é uma força isométrica. Isso aqui é extremamente importante para a gente também. Não existe somente o tipo de força balística, força dinâmica, existe também a força estática. Por exemplo, as pranchas, né? Então, você vai perceber o quanto é difícil você ficar parado ali. E é uma força enorme que você faz para se manter parado. Então, a força sem deslocamento é chamada de força isométrica. Já a força dinâmica, ela é chamada de força isotônica. Então, isométrica é força parado, isotônica é força com movimento, tá bom? A força reativa são as forças de saltos, né? A capacidade que você tem de ir e vir, que é chamado de pliometria, né? Onde você faz tipo a molinha, onde você faz os saltos, né? Onde você consegue ter essa força de explosão, volta, explode, volta. Isso é pliometria, tá bom? Força de resistência aeróbica. Nós temos dentro do nosso corpo duas capacidades, aeróbica e anaeróbica. A capacidade aeróbica, nós estamos falando aqui de metabolismo, tá? De funcionamento do nosso corpo interno, cardiorrespiratório e muscular. A força aeróbica é a força que nós utilizamos quando nós usamos o oxigênio, tá? Quando você está respirando, você está fazendo aeróbico. Quando você não está respirando, você está fazendo anaeróbico. O próprio nome já diz, aero, ar. Na, não tem ar. Então, preste atenção. Resistência aeróbica. Vamos colocar aqui uma maratona. Por quê? Quando você vai fazer uma corrida e você vai no trote, você consegue ir, ó, muito tempo respirando.
Você consegue correr 1 hora sem parar, não consegue? Se você tiver uma capacidade respiratória legal, você consegue ir. Nosso corpo nasceu para ser aeróbico. A força de resistência anaeróbica. Agachamento com carga máxima. Você consegue fazer 1 hora sem parar? Não consegue. Você consegue respirar quando você está fazendo força de subir? Não consegue respirar. Quando você faz anaeróbico, essa força anaeróbica é o plano B do corpo. Seu corpo não nasceu para fazer essa força. Então, essa força anaeróbica, ela exige muito do seu corpo, por isso que ela é muito boa para emagrecer. A resistência aeróbica, que seria essa força aeróbica, nós nascemos para fazer. Então, se você vai lá, se corre lá meia hora, 40 minutos, de repente você não gasta tanta calorias quanto você gastaria fazendo agachamento. Por quê? Porque seu corpo nasceu para fazer os exercícios por oxigênio. Se você está treinando assim, ó, e não tá, cara, isso é aeróbico. Tá valendo? Tá valendo para você treinar essa capacidade aeróbica. Mas tá valendo para você mudança corporal, física por fora? Não, não tá. Agora, quando você vai lá para agachamento, enquanto você está respirando, cara, você deve estar com 50% de força. Tá treinando só a sua resistência aeróbica. Põe lá essa carga máxima, vê se quando você está embaixo, a hora que você sobe, você respira. Você não vai subir assim, ó. Você vai subir assim, cadê o ar? Você bloqueia. Quando você bloqueia, isso é anaeróbio. E o que que acontece? O nosso corpo tem uma chavinha que ele vira. Você começa fazendo aeróbico, de repente ele passa para o anaeróbico, do anaeróbico ele passa para o aeróbico, e assim nós vamos, porque são dois mecanismos diferentes, tá bom? Aeróbio com oxigênio, anaeróbio, sem oxigênio. Então, essas forças de resistência aeróbica é toda aquela força que você faz com oxigênio. Força anaeróbica é toda a força que você faz sem utilizar o oxigênio, tá? E o teu corpo, ele pode utilizar as duas no mesmo exercício. Então, por exemplo, uma corrida, vou dar exemplo para vocês. Uma corrida, quando você começa a fazer uma maratona. Uma maratona é quanto? 25 quilômetros? 50 quilômetros? O que que acontece? Você começa correndo de boa. Quando o seu corpo vai cansando, você começa a fazer... Você começa a fazer... Já trocou a chavinha. Quando você começa a fazer... Você bloqueou aquilo. Você começa a fazer... Anaeróbico. E do anaeróbico, você está lá... Aí você faz... A chavinha vira de um para o outro, tá? O aeróbico, ele sempre vai recuperar, tá? Então, o anaeróbico, quando você faz muito anaeróbico, você não consegue ter uma recuperação tão rápida, tá? Porque o corpo não nasceu para ser anaeróbio, o corpo nasceu para fazer aeróbio, por oxigênio, não sem, tá? Então, é isso, só para vocês entenderem. Então, força de resistência anaeróbia é a capacidade dos músculos em resistir à fadiga na ausência de uma adequada provisão de oxigênio, tá? E a resistência aeróbia é a capacidade do músculo de resistir à fadiga na presença de suficiente provisão de oxigênio. Ou seja, você tá ali, o músculo ele está conseguindo trabalhar e está conseguindo recuperar ao mesmo tempo. Já o anaeróbio você não consegue recuperar no mesmo tempo que você faz. Você tem que parar, recupera e depois você volta a fazer de novo, tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Aqui a gente vai ter alguns tipos de força. Força máxima é o maior de força que você consegue fazer para uma repetição. O neuromuscular pode se mobilizar através de uma contração máxima, ou seja, para é aquilo que a gente explicou. Vai lá e faz uma repetição. A força absoluta é a força máxima mais a força de reserva. Você sabe que
o nosso corpo, quando ele entra em perigo, que ele se sente em perigo, ele abre uma reserva e solta uma força extra. Vocês já ouviram falar que já tem, por exemplo, uma mãe que vai lá e levantou um carro para tirar o filho que estava lá do carro? No desespero da morte ali, ela, o corpo liberou para ela a força absoluta, uma força de reserva que fica estocada dentro dos músculos, que aí ele disponibilizou para aquele momento de perigo. Dura segundos, tá? Dura assim segundos, menos de 1 minuto que você libera, você tem aquele superpoder. Então, essa é a força absoluta, quando o corpo te libera essa força reserva que estava ali. Isso só entra em caso de morte. Então, a força absoluta é independente do peso corporal, né? E a força relativa depende do peso do corpo. Então, quanto mais músculo você tem, mais força você tem. Quanto mais você pesa, mais músculo você tem, mais força você vai ter. Isso é uma força relativa. A força absoluta é aquela força que vem do nada, você vira superpoder e vem ali aquela força reserva que você consegue triplicar, quadriplicar a sua força. Só para vocês saberem, gente, que existe isso. Nós somos super-heróis também. Eu espero que vocês tenham entendido sobre avaliação física. Vou pedir que vocês façam, criem uma ficha de anamnese com todas as perguntas que vocês acharem. Eu vou estar enviando também para vocês a minha anamnese para que vocês possam estar vendo como que é, tá? A anamnese, vou enviar para vocês. Me lembra, tá? E aí vocês vão fazer a de vocês, com o nome de vocês. Eu já falei para vocês que vocês têm que ter a sua logotipo, o seu nome e a sua assinatura. Então, você já vai começar colocando aí a sua assinatura na sua ficha de anamnese. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijo para vocês. Gente, desculpa aí, eu tive que interromper para abrir a porta ali, mas eu acho que não vai prejudicar vocês, não. Tá bom? É um beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de fazer. Não esqueçam de fazer essa lição de casa da anamnese, tá bom, gente? Um beijo grande, Deus abençoe.